Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos resolver exercícios sobre globalização. Bom, primeira questão aqui pra gente, tá? Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, tá? Usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra e filmada no Canadá. A edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Então, aqui nesse enunciado, a gente está falando basicamente de teia global, tá? De uma conexão entre processos produtivos, né? Processos de marketing de produto, tá? Então, a gente está falando de um desmembramento aqui de amplo aspecto, tá? Desde a produção até da propaganda e comercialização desse produto. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de linhas de montagem e formação de estoque. Bom, basicamente, quando a gente fala de uma linha de montagem, a gente está falando de uma produção, tá? Que vai se inserir dentro de um mesmo ambiente. Então, essa linha de montagem aqui, né, é um contraponto a esse desmembramento produtivo, tá? Essa flexibilização produtiva que ocorre, né, no enunciado da questão. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Bom, mão de obra barata, né, isso aqui é extremamente eficiente, mas a burocratização ela impacta diretamente essa fluidez dessa teia global. Então, essa burocratização ela vai impactar diretamente, tá, esse desmembramento produtivo, esse desmembramento, tá, na fabricação e na produção e na venda desse produto, tá? E isso impacta diretamente uma lógica de mercado. Sendo assim, uma empresa burocrática ela não é eficiente dentro dessa perspectiva abordada. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Bom, se eu tenho um controle estatal, automaticamente eu tenho, né, uma maior dificuldade dessa fluidez aqui, tá? Dessa fluidez aqui que essa questão pede, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, disfarçam-se com o uniforme nacional que lhe for mais conveniente. Então, esse uniforme nacional mais conveniente, ele está falando sobre, né, fatores locacionais, beleza? Então, a conveniência aqui está diretamente relacionada à oportunidade ou à facilidade produtiva que uma área vai fornecer para esse ramo da produção. Tá? Então, se eu tenho aqui um controle estatal, o controle estatal, uma lei mais rígida, isso é um contraponto, tá? Isso é uma contradição a um fator locacional produtivo. Dentro de um mundo onde a gente enxerga, né, um desmembramento produtivo numa lógica ali, toyotista, tá mais flexível, e a gente enxerga essa necessidade de baratear a produção, a gente precisa identificar isso, né, esse processo acompanhado, tá, de uma flexibilização da atuação do Estado. Então, o controle estatal também, né, é uma contradição a essa lógica. Organização em rede e tecnologia de informação. Perfeito, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Organização em rede, ó, teia global, o desmembramento produtivo, ele vai possibilitar que essa troca de mercadorias ela se torna extremamente eficiente porque a gente vai ter uma organização em rede, uma fluidez, tá, dessas mercadorias pelo espaço geográfico. É claro que essa fluidez ela não contempla todos os locais do mundo, tá? Mas ela contempla os locais mais importantes dentro dessa perspectiva produtiva. E a tecnologia da informação é a que vai possibilitar esse desmembramento. Quanto maior a inserção tecnológica dentro de um fixo, dentro de um ponto, né, nessa teia global, mais conectada com o restante do mundo ela vai estar. Isso vai possibilitar que ela consiga atrair
né, produção, né, por exemplo, indústrias multinacionais. Gestão centralizada e protecionismo econômico. Mais uma vez, se eu tenho um protecionismo econômico aqui, automaticamente eu tenho um impacto, tá? Eu tenho um fator que não é eficiente, tá? Dentro dessa perspectiva locacional para a produção industrial. Então, gabarito, letra D. Outra questãozinha aqui para a gente. O intercâmbio de ideias, informações e culturas através dos meios de comunicação imprimem mudanças profundas no espaço geográfico e na construção da vida social, na medida em que transformam os padrões culturais e os sistemas de consumo e de produção, podendo ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. Então, aqui a gente está falando, de intercâmbio de ideias, ou seja, uma troca de ideias, informações e culturas que vão imprimir mudanças profundas no espaço geográfico e na construção de vida social, transformando padrões culturais e sistemas de consumo e produção. Tá? Muitos meios de comunicação, frutos de experiências e da evolução científica acumuladas, foram inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais nos modos de vida, como, por exemplo, tá? Então a gente tem aqui, tá? Mudanças radicais nos modos de vida. É o principal ponto em questão. Letra A. A diferenciação regional de identidade social por meio de hábitos de consumo. Bom, quando a gente enxerga uma conexão, tá? Um intercâmbio de ideias, informações e culturas, existe uma tendência à homogeneização, tá? Então, o processo de globalização, ele bate de frente, tá? Ele impacta e ele é uma contradição dentro daquela perspectiva regional. Por quê? Porque o conceito de regionalização, ele prima, tá? Por uma lógica de diferenciação. Já, né, a lógica, né, o processo de globalização, ele tende a uniformizar, né, perspectivas de ideias, de informações e de culturas em escala global. Tá? Quanto maior o acesso, maior a sua inserção dentro dessa lógica global, né, a gente vai ter essa lógica de tendência à uniformização. Maior fortalecimento de informações, hábitos e técnicas locais. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente está falando de um fortalecimento de hábitos, técnicas e informações locais. A universalização do acesso a computadores e à internet em todos os países. Aqui é uma contradição, tá? Embora seja vendido uma lógica de que o mundo globalizado, ele tem ali um amplo acesso à informação, tá? Acesso a computadores, à internet em diversos lugares, existem pontos do globo onde as pessoas não têm nem energia elétrica, que dirá, né, acesso a computador e à internet. A melhor distribuição de renda entre os países do Sul, favorecendo o acesso a produtos originários da Europa. Não, pelo contrário, tá? A globalização, ela intensificou essa lógica, essa relação, essa interação, tá, entre países, por exemplo, da Europa com países da América Latina, onde a gente vai ter uma dispersão produtiva, tá, desses países da Europa em direção a outros pontos do globo, por exemplo, a países da antiga periferia do capitalismo, América Latina, Ásia, e isso vai, né, ampliar as contradições. E aqui, por fim, a gente tem o nosso gabarito, a criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação das redes de fast food. Ou seja, existe uma tendência, tá, à criação de novas referências culturais, ou seja, a gente consegue perceber que a partir, né, de intercâmbio de ideias, de informação, de cultura, de dispersão, por exemplo, de setores produtivos, né, de franquias espalhadas pelo mundo, a gente consegue perceber uma tendência à uniformização de culturas, tá? Isso é muito refletido, por exemplo, nas redes de fast food.
Então, quando a gente pega, por exemplo, o nosso hábito alimentar no Brasil, ele não é igual ao estadunidense, mas ele já sofreu um amplo, né, impacto do hábito alimentar estadunidense, tá? Por conta dessa disseminação de redes de fast food. A nossa alimentação ela está tendendo, né, a se parecer cada vez mais com uma alimentação dos Estados Unidos, né? Que a gente tem ali um amplo consumo desse tipo de alimento, tá? Então a gente apresenta ali essa característica. A gente consegue perceber, por exemplo, redes do McDonald's se adequando, né, para conseguir atender mercados consumidores de diversos países no mundo. A gente tem um caso emblemático, por exemplo, na Turquia, tá? Onde o fast food, onde a rede do McDonald's, né, a franquia ali onde a gente tem a loja do McDonald's, num estádio de time de futebol, ele tem uma outra coloração, então o McDonald's não é vermelho e amarelo, ele apresenta uma outra coloração, porque vermelho e amarelo, no caso, é a cor do time rival. Então ele não pode se colocar dentro daquele estádio com a cor do time rival. Então ele modifica a sua cor, ele vai se adaptar para conseguir, né, atingir aquele mercado consumidor e não perder, né, essa lógica ali de influência cultural para aquele povo. Bom, uma outra questão aqui, a bandeira da Europa não é símbolo da União Europeia, não é apenas o símbolo da União Europeia, mas também da unidade da identidade da Europa em sentido mais lato. O círculo de estrelas douradas representa a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa. Beleza? Então a gente está falando aqui, basicamente, tá, sobre o símbolo, a bandeira da União Europeia, aquela bandeira com, né, um número de estrelas circulares ali ilustrando, tá, nessa ilustração. Representa a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa. O que se pode atribuir à contradição intrínseca entre o que propõe a bandeira da Europa e o cotidiano vivenciado pelas nações integrantes da União Europeia. Então, aqui está pedindo a contradição entre a representação de solidariedade e harmonia entre os povos, tá? E o que de fato se aplica na realidade. A gente tem alternativa A, ao contexto da década de 30, no qual a bandeira foi forjada e em que se pretendia a fraternidade entre os povos traumatizados pela Primeira Guerra Mundial. Não, tá? Para começar, a bandeira da União Europeia ela foi criada na década de 50, beleza? Em 55. O fato de que o ideal de equilíbrio implícito na bandeira nem sempre se coaduna, né? Nem sempre se reflete, se imprime ali, com os conflitos e rivalidades regionais tradicionais. Esse é o nosso gabarito. Apesar de a gente ter uma perspectiva, né, ou uma tentativa de construção de uma imagem ali de solidariedade e harmonia entre os povos da Europa, isso não é reflexo. A gente consegue perceber, por exemplo, né, em rivalidades tradicionais, a gente consegue perceber também em momentos de crise. Esses momentos de crise, essas rivalidades tendem a se manifestar, tá? Então a gente vai ter ali, por exemplo, né, com a crise de 2008, a gente vai ter problemas que vão se tornar muito atuantes na Europa, tá? Que vão deixar expostos ali as contradições socioeconômicas entre países, como o caso de Grécia, por exemplo, né, Portugal, Espanha, Itália, tá? Que vão ter economias um pouquinho mais frágeis em relação, por exemplo, à Alemanha. Tá? Então a gente consegue perceber essas condições contraditórias impostas ali, que essa bandeira tenta combater. O fato de que a Alemanha e a Itália ainda são vistas com desconfiança por Inglaterra e França, mesmo após décadas do final da Segunda Guerra Mundial. Bom, a Alemanha, né, é atualmente a principal economia da União Europeia, beleza? Então a gente não tem essa contradição aqui sendo colocada, tá? Dentro dessa perspectiva. A Itália ela vai aparecer ali, né, principalmente no contexto de crise de 2008, como eu citei, né, como um problema, mas não de fato com essa desconfiança, tá?
ao fato de que a bandeira foi concebida por portugueses e espanhóis que possuem uma convivência mais harmônica do que as demais regiões europeias. Primeiro ponto, a bandeira não foi nem concebida por portugueses e por espanhóis, tá? Foi um belga que produziu essa bandeira, que criou, né, a bandeira, tá? Que posteriormente seria usada pela União Europeia. Ao fato de que a bandeira representa as aspirações religiosas dos países de vocação católica, contrapondo-se ao cotidiano das nações protestantes. Não, a bandeira não tem um cunho religioso, tá? A ideia é basicamente de construção de uma imagem solidária e harmoniosa entre esses povos, fortalecendo assim a imagem do cidadão europeu e não do cidadão alemão, do cidadão português, né, do cidadão italiano, espanhol, mas do cidadão europeu acima de tudo, beleza? Então é isso, o nosso gabarito aqui é a letra B. Até a próxima. Tchau, tchau.